Bora que bora, galerinha. Olha só, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho do... Esse aqui é o tal de ferro que eles falam, gente. Pra melhorar a estabilidade da pessoa. Vocês verem, ó, gente. A gente tem que passar por muita coisa pra ficar saurinho, pra ficar bem, ficar saudável, né, gente? Tô aqui na UPA, já fui atendida, graças a Deus, olha só. O bom que tá indo rápido, já vou pra casa, fazer aquele almoço. Eu mostro pra vocês tudo. Beijinhos, fiquem todos com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, galera. Muita saúde, muita força, sucesso pra vocês. Beijos!